Sule descobre que Zeynep está com Meleque e, tomada pela fúria, decide ir atrás da filha. Mas o que acontecerá quando as duas ficarem frente a frente? Será que Zeynep conseguirá proteger Meleque mais uma vez ou tudo estará prestes a desmoronar? Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Mãe, no resumo semanal de 10 a 14 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Carride escuta quando Meleque diz mãe. Surpresa ao ver Carride, Meleque desliga o telefone. Carride pergunta quem ela chamou de mãe. Zeynep retorna para a sala. Meleque chora. Carride pergunta a Turna novamente quem ela chamou de mãe. Zeynep fica chocada, sem reação. Carride as pressiona. Zeynep e Meleque se abraçam. Sule chora e pensa em ligar no celular de Zeynep novamente, mas nesse momento, Sanji se aproxima dela, reclamando que estava esperando. Ele diz que ela não chegou e teve que pagar caro no estacionamento. Chocada, Sule não conta nada para ele sobre Meleque e pede para ir embora. Duru diz a Zeynep que a Turna chamou alguém de mãe no telefone e pergunta o que aconteceu. Zeynep pede para a irmã ficar com Turna e ajudá-la na lição de casa. Zeynep diz a Turna que vai lá embaixo e já volta. Duru começa a suspeitar de que Turna não seja filha de Zeynep. Enquanto isso, Carride e Ganser pressionam Zeynep para saberem por que Turna chamou alguém de mãe no celular dela. Ganser pergunta à irmã se por acaso a Turna não é sua filha. Carride pergunta por que Zeynep chamaria a filha de outra pessoa de sua. Ganser diz à mãe que não sabe, que é melhor perguntar para Zeynep. Zeynep afirma que Turna é sua filha. Duru vai até elas e pergunta a Zeynep se a menina que se perdeu também tinha 7 anos e era sua aluna. Carride pergunta a Duru que história é essa. Duru diz à mãe que quando Sarp e ela foram ver Zeynep, uma menina caiu no mar e desapareceu. E essa menina era uma das alunas dela. E a irmã se mudou para lá no mesmo dia em que a menina se perdeu. Zeynep está segurando o desenho que Turna fez para ela. Diz à mãe e às irmãs que vai embora com a Turna e pede para elas esquecerem de tudo. Carride diz para Zeynep não se fazer de boba. Pega o desenho das mãos dela, o rasga e exige que ela lhe explique o que fez. Zeynep se nega a responder, simplesmente diz que vai embora. Ganser diz que ela sempre faz isso, sempre foge para não enfrentar as coisas. Ganser diz à mãe que Zeynep cometeu um crime muito grave e elas não podem ignorar isso. A mãe tem uma reputação, a Duru está quase se formando. Ela está prestes a se casar e se descobrirem isso, Zeynep ficará presa por muitos anos. Zeynep confirma para a família que Turna era sua aluna e que a sequestrou. Carride diz que ela sabe que sequestrar uma criança é um crime muito grave. Ganser diz que Zeynep fala isso com tranquilidade, como se tivesse adotado uma boneca. Zeynep diz que vai ver como a Turna está e se retira. Sanji diz a Sule que encontrou um cliente especial para o seu primeiro dia de trabalho. Sule diz que não irá trabalhar naquela noite porque está ocupada. Irritado, Sanji pergunta se ela já está dormindo com outro homem. Sule manda ele parar, diz que é sempre isso e o chama de louco. Sanji diz que está louco mesmo e a coloca no carro. Carride, Ganser e Duru veem as notícias sobre a história de Meleque e descobrem que ela era maltratada pela mãe e o padrasto. Ganser pergunta por que a irmã não foi à polícia. Zeynep e Meleque escutam tudo. À noite, na boate, o cliente oferece muito dinheiro para Sule para que ela seja gentil com ele. De mau humor, Sule sai da boate. Sanji vai atrás dela e pergunta como que ela se atreveu a deixar a mesa. Sule diz que não conseguia respirar. Sanji diz que está cansado das desculpas dela e a obriga a voltar para a boate. Zeynep cola com fita o desenho que Meleque fez para ela. Zeynep pede para Meleque não ficar triste e diz que a avó e as tias a amam muito. Zeynep dá um beijo em Meleque e diz que ela é seu amor. Depois, quando estão sozinhas, Carride pergunta a Zeynep como que ela pôde fazer algo assim. Zeynep diz que quando encontrou Turna, ela estava quase morta e não conseguiu deixá-la assim. Carride diz que entende que ela queria ajudar a menina, protegê-la da mãe cruel, mas poderia ter ido à polícia conversar com a assistência social.
Zeynep diz que tentaram, mas eles não demonstraram nenhum interesse. Carrilho diz que então ela sequestrou a menina, não pode ficar calada diante da lei, e amanhã elas vão levar a Turna de volta para a mãe. Zeynep diz que não pode fazer isso. Carrilho diz que quando ela enxergar as coisas com razão e sem emoção, verá que tudo é diferente. Carrilho diz que entende que ela queira proteger a Turna, mas o mundo está cheio de crianças desafortunadas como ela, e ela não pode cuidar de todas. Zeynep pede desculpas, diz que sabe que cometeu um crime, mas que fez isso porque decidiu ser uma mãe para aquela menina que está lá em cima. Carrilho diz que ela roubou uma criança e pergunta se ela sabe quais são as consequências disso. Zeynep diz que é claro que sabe, mas enfrentou tudo isso. A Turna é sua filha e ela, a sua mãe. Carrilho diz que deve pensar na Gansa e na Duru, assim como pensa nela. Zeynep diz que a mãe tem razão, não quer colocar ninguém em problemas. A culpa é sua. Nervosa, Carrilho pergunta por que ela sempre se sente ofendida. Zeynep pede para a mãe tirá-la de sua herança e que apague o seu nome. Assim, se as coisas ficarem piores, nada acontecerá com ela, porque não serão família. Carrilho pergunta se ela acha que ficará tudo bem se ela tirar dos seus registros. Carrilho diz que a Duru adora ela. Desde pequena sempre a amou e a protege. E a Gansa também a ama, por mais que seja difícil para ela demonstrar os seus sentimentos. E seria muito ingrato se elas abandonassem, pois sempre teve o apoio delas. Mas aquilo é demais. E afirma que amanhã ela levará Meleque que sai para sua mãe biológica. Meleque continua no quarto, chorando muito. O cliente de Sule quer levá-la para o quarto. E Senji fica nervoso. O cliente insiste em levar Sule à força. Sule diz que não quer ir com ele. Pega um prato e o quebra em sua cabeça. Zeynep deita ao lado de Meleque e fica abraçadinha a ela. Depois da briga na boate, Sule e Senji foram parar na delegacia e são colocados em uma cela. No dia seguinte, Zeynep leva a Turna para a escola. Ela percebe que a filha está muito quieta e pergunta se está tudo bem. Turna diz que sim, que a ama muito e a abraça. Zeynep diz que também a ama muitíssimo. Gansa e Carrilho tomam café da manhã com Mert. Mert pergunta a Gansa como que foi na médica. Tensa, Gansa diz que está tudo bem e se retira para fazer um café para ele. Mert pergunta a Carrilho se está tudo bem mesmo com a Gansa. Sule continua presa e se recorda de Meleca chamando de mãe quando ligou no celular de Zeynep. E jura que mostrará para Zeynep quem é a tonta mesmo. Mert diz a Gansa que já sabe do problema do bebê deles. Gansa diz que ela e a mãe descobriram ontem e ia contar para ele hoje. Mert diz que ela não está sozinha, ele é o pai, e ela tem razão. A decisão que tomou foi a correta. Afinal, aquela doença seria um peso e eles não podem permitir que o bebê nasça sabendo disso. Zeynep olha o novo caderno de Turna, onde ela anota suas coisas favoritas, e encontra uma carta que ela escreveu à noite enquanto ela conversava com Carrilho. Na carta, Turna diz: "Para minha mamãe, eu te amo muito, por isso eu escrevi uma carta para você. Eu escrevi com o meu coração para a melhor mãe do mundo. Eu fiz um marcador de livro para você. Usa, eu sei que você adora ler. Mamãe, eu amei cada comida que você cozinhou. A gente se divertiu bastante fazendo omelete. Eu aprendi a receita agora. Da próxima vez eu não vou deixar a casca cair. Era tão legal ver as bolhas enquanto tomávamos banho juntas. E eu agora já sei lavar o meu cabelo sozinha. Era muito divertido quando fazíamos compras juntas. E agora eu também posso comprar sozinha. Quando eu precisar comprar alguma coisa por 15 liras, eu vou dar 20 e vão me devolver 5 de troco, né? Eu vou colocar o dinheiro com muito cuidado no meu bolso. Eu adorei ir para a escola e fazer amiguinhas. Agora eu posso fazer muitas coisas sozinha. Eu até posso comprar uma passagem de ônibus sozinha. Eu sei atravessar a rua, olhando primeiro para a direita e depois para a esquerda. Eu posso dormir sozinha à noite. Eu não vou ter mais pesadelos. Mas se eu tiver, eu não vou ter medo. Eu vou ficar bem sozinha. Quando eu crescer, vou cortar o meu cabelo como você e vou me vestir como você. Vou me parecer com você. Eu vou ser forte. Muito obrigado por ser minha mãe. Eu te amo muitíssimo, mamãe. Eu vou te amar para sempre. Você é minha alma, mamãe." Meleque assina a carta com o nome Turna Nunes. Zeynep chora muito ao perceber que Turna pretende ir embora e sai de casa desesperada.
Sule consegue permissão para fazer uma ligação e liga para Zeynep, mas ela não atende. Sule fica furiosa e o policial a leva de volta para a cela. Zeynep chega aflita à loja de Gonu e implora para ela dizer que a Turna está ali. Gonu pergunta por que Turna estaria ali se não está na escola. Zeynep diz que Turna não está na escola e conta que a mãe biológica dela ligou no seu celular ontem e ela atendeu. Zeynep diz que a sua família ouviu quando a Turna chamou Sule de mãe. As coisas ficaram feias. A Turna ficou triste, mas não disse nada na escola. E quando ela chegou em casa, encontrou a carta que ela deixou se despedindo. Zeynep diz que então foi correndo para a escola, mas não conseguiu encontrá-la e por isso foi ali. Gonu diz que as duas vão procurá-la juntas e ela sai. Sengiz reclama sem parar na cela, batendo boca com os policiais. O outro preso que está com ele se irrita com as reclamações dele e os dois começam a brigar, fazendo com que os policiais intervenham, os separando. Gonu e Zeynep procuram por Turna no parque. Um homem diz que encontraram uma menininha com a descrição que elas fizeram. Ela havia caído e foi encaminhada para o hospital. Na clínica, Kahide pergunta a Ganse se ela tem certeza do que quer fazer. Ganse diz que a mãe ouviu Mert, ele não quer esse bebê e vão acabar com isso o mais rápido possível. Kahide pergunta se ela não sente nada pelo bebê. Ganse diz que só um pouquinho e acompanha a enfermeira, deixando Kahide muito triste. No hospital, Zeynep e Gonu descobrem que a menina de quem o senhor falou para elas no parque não é a Turna. O policial informa a Sule que ela foi liberada, mas o namorado dela não teve a mesma sorte, pois ele e outro detento brigaram. Sule pega os seus pertences e sai. Zeynep e Gonu continuam procurando por Turna. Sule liga para Zeynep. Zeynep diz a Gonu que vai enlouquecer. A Turna está perdida e a Sule não para de ligar. Zeynep diz que só queria dar um lar seguro para a Turna, mas fracassou. Não consegue fazer isso sozinha e vai chamar a polícia. Gonu não permite e diz que se ela fizer isso, será presa. Zeynep diz que não se importa, podem prendê-la. Elas procuraram a Turna por todos os lados e não a encontraram. Ela está completamente sozinha naquela cidade. Zeynep diz que morre se acontecer alguma coisa com a Turna e vai contar tudo para a polícia, pois só quer que a encontre. Elas param na frente de uma delegacia. Gonu pede para ela pensar melhor, porque no momento em que entrar na delegacia, vão prendê-la. Zeynep diz que não quer que aconteça nada com a Turna por sua culpa. Gonu diz para ela não ser injusta consigo mesma, porque fez o melhor que pôde, e sugere ligarem para aquele jornalista para que ele as ajude. Gonu diz que Ali tem muitos recursos e com certeza conseguirá encontrar a Turna antes que a polícia. Zeynep concorda e liga para Ali, mas ele não atende. Então, ela decide ir até o trabalho dele. Ela agradece Gonu por estar ao seu lado e sai. Sule vê uma reportagem com o nome do jornalista Ali. Ali recebe informações sobre Zeynep e descobre que ela foi deixada em um orfanato quando tinha 5 anos e que foi adotada aos 7 pela senhora Kahide Nunes. Ali vê informações sobre Gonu e suspeita de que ela seja a mãe biológica de Zeynep pela forma como o enfrentou para protegê-la. Zeynep chega ao escritório de Ali desesperada e conta que a Turna desapareceu. Zeynep diz que Turna deixou uma carta e fugiu. Já verificou todos os lugares que ia com ela e até pensou em se entregar para a polícia. Zeynep pede a ajuda de Ali. Diz que ele conhece pessoas no departamento da polícia e pode descobrir se há algum relato de alguma menina desaparecida. Ali pergunta por que Turna teria feito isso. Zeynep diz que não sabe. Ontem a mãe dela ligou e ela atendeu. Ali e Zeynep saem juntos do jornal, em busca de notícias de Turna. Sule chega à redação para falar com Ali, mas não o encontra. Sengiz fica sabendo que Sule foi solta pela manhã. Ali diz a Zeynep que infelizmente não há nenhuma notícia ou registro de alguma menina desaparecida. Angustiada, Zeynep quer ir falar com a polícia. Ali não permite e pede para ela não ser boba, porque depois vai para a cadeia e a Turna será devolvida. Ali diz que agora que falou com seus amigos da polícia, se tiverem notícias de alguma menina desaparecida, eles vão ligar para ele e então ligará para ela. Gonu liga para Zeynep e ela conta o que Ali fez para ajudá-la. Zeynep pede para Ali ligar se souber de qualquer coisa e o agradece. Ela vai para casa e tenta encontrar nas coisas de Turna alguma pista de onde ela possa estar.
Zeynep encontra escrito estação de ônibus no caderno de coisas preferidas de Turna e sai de casa apressada para a rodoviária. Ela liga para Gonu e diz que acha que já sabe onde a Turna está. Gonu pergunta onde. Zeynep diz que Turna foi para a rodoviária. Ela deve estar tentando voltar para sua cidade natal. Zeynep diz que Turna ficou muito triste com o que aconteceu ontem e não estava preocupada consigo mesma, mas sim com ela. Que a Turna quer voltar para a sua cidade, para Semeleque, porque assim a protegerá. Na rodoviária, Meleque tenta comprar uma passagem, mas o atendente diz que o dinheiro que ela tem não dá e pergunta pelos pais dela. Meleque diz que eles vão encontrá-la quando ela chegar em casa. O atendente pergunta se não tem ninguém ali para ir com ela no ônibus. Meleque inventa que um tio a levou até lá, mas diz que ele já foi porque tinha que trabalhar. O atendente diz para ela esperar por 2 minutos que vai preparar a sua passagem. Então, o homem liga para o oficial e diz que tem uma garota ali querendo viajar sozinha. Meleque percebe o que o homem fez e foge. Enquanto isso, Zeynep está no táxi, angustiada, querendo chegar logo à rodoviária. Carride conta para Duru que Gansi não tirou o bebê, que ela decidiu dar à luz. Carride diz que verão o que Mert vai achar disso. Duru diz que não importa o que o Mert diga, elas estão com a Gansi. Duru pergunta se a mãe tem alguma notícia da Zeynep. Carride diz que espera que Zeynep tenha devolvido a criança para a mãe, porque isso seria o melhor. Zeynep chega à rodoviária e pergunta ao atendente se ele viu alguma menina de uniforme escolar e mochila vermelha. O homem diz que sim, que a menina tentou comprar uma passagem, mas quando ele chamou a polícia, ela fugiu. Meleque está com 2 policiais que perguntam se ela se perdeu. Meleque chora muito. Zeynep sai à procura dela pela rodoviária. Os policiais saem levando Meleque para a delegacia. Mas, nesse momento, Zeynep os vê e chama por ela. Meleque fica emocionada ao ver Zeynep. Os policiais perguntam se aquela mulher é mãe dela. Turna diz, mãe, mamãe, e vai correndo para os braços de Zeynep. Zeynep chora aliviada por ter a encontrado. Diz que estava muito assustada e pede para ela nunca mais fazer isso com ela. Turna diz que fez isso para ela não ficar triste. Zeynep diz que fica triste se ela não estiver ao seu lado, que quando não está com ela se sente incompleta e que podem fazer de qualquer lugar o lar delas, desde que estejam juntas. À noite, Zeynep e Turna chegam em casa. Turna se aproxima de Carride e, a chamando de vovó, diz que está em casa. Carride diz, bem-vinda. E depois diz a Zeynep, pelo que vejo, você não fez o que eu pedi. Você está determinada a fazer o que quer. Zeynep diz que elas conversaram ontem e, como disse, é a mãe da Turna e, para ela não ser prejudicada, pode excluí-la dos seus documentos. Turna chora. Carride diz a Zeynep que está bem, será como ela quer. Elas vão fingir que não sabiam o que estava acontecendo com ela. Duru diz à mãe que isso não pode ser. A mãe não pode desistir tão fácil da irmã e abandoná-la por ela ter decidido ser mãe. Zeynep tenta ir embora com Turna, mas Duru pede para ela não ir, porque aquela casa é sua. Zeynep diz que é o melhor para todos. Duru diz que não, e a mãe também não quer que ela vá. Carride diz que já chega, que é o melhor para... Carride diz que já chega, e manda Duru ir para o quarto e não se meter nisso. Carride diz que Zeynep tomou uma decisão e enfrentará as consequências, e ela tem que pensar nela e na Gansi. Duru diz que a mãe também tem que proteger a Zeynep. Todas são filhas dela. E pergunta por que ela está desistindo de uma delas. Gansi chega. Duru implora para a mãe falar alguma coisa. Diz que Zeynep é filha dela e ela não pode ser tão cruel. Zeynep diz que a mãe não está sendo cruel, só está fazendo o que é melhor. Duru diz que a mãe está separando a família e jamais a perdoará se isso acontecer. Zeynep diz à mãe que vai contar a verdade para as irmãs. E revela a Duru e Gansi, que não é filha biológica de Carride. Duru diz que ela só não é filha da mamãe, mas é irmã delas. Zeynep diz que antes de Duru e Gansi nascerem, a mãe a adotou em um orfanato e desde então decidiram esquecer do seu passado. Duru diz que a mãe e Gansi ficaram malucas, não tem família sem a sua irmã Zeynep e suplica para ela não ir embora, dizendo que não quer ficar sem ela. Zeynep diz a Duru que nada mudará, ela sempre será a sua irmãzinha e vai amá-la para sempre.
Zeynep pede desculpas a Gância e diz que não queria fazer isso. Gância diz para ela não se desculpar, que ninguém ali quer abandoná-la, é ela que quer ir embora. Zeynep diz que a irmã será uma ótima mãe. Gância diz que não será igual ela. Turna pergunta a Carride: Vovó, eu posso levar a mochila comigo? Carride diz que a bolsa é dela. Zeynep agradece Carride por tudo e vai embora da mansão com Turna. No ponto de ônibus, Turna pergunta à mãe se elas vão para a casa da senhora Pateta. Zeynep diz que esqueceu de dizer para a senhora Gonu que a encontrou. Então, ela liga para Gonu avisando que encontrou a filha e diz que estão indo agora para o hotel. Feliz, Gonu convida elas para ficar em sua casa, dizendo que fica perto da escola. Zeynep diz que o hotel também fica e amanhã elas vão vê-la. Depois, Zeynep liga para Ali e conta que já encontrou a Turna. Ali fica aliviado e alerta Zeynep que a Sully esteve em seu trabalho procurando. Apreensiva, Zeynep diz a Ali onde ela e Turna ficaram hospedadas. Ali anota o nome dela e do hotel em sua agenda. Sully entra no escritório de Ali e diz que a filha está viva, que uma vagabunda sequestrou. Sully diz que a filha está com a professora Zeynep. Um dos funcionários da redação chama Ali. Ali pede para Sully ficar esperando por ele em sua sala e sai. Sully vê na agenda de Ali o nome de Zeynep e o hotel onde ela vai ficar. Ela pega a folha e sai da redação. Zeynep e Turna chegam ao hotel. Ali retorna para sua sala, não encontra Sully e percebe que ela pegou a folha onde estava anotado o nome de Zeynep e o hotel em que ela ia se hospedar. Ali liga para Gonu, diz que Sully esteve no jornal e agora sabe onde a Zeynep está hospedada. Ele diz que tentou falar com Zeynep, mas o celular dela está desligado. Gonu sai apressada de casa. A caminho do hotel, Ali consegue falar com Zeynep. Conta que Sully esteve no jornal e já sabe que a menina está com ela. E além disso, pegou o endereço do hotel onde ela está. Zeynep fica muito apreensiva. Ali diz que já falou com a senhora Gonu. Ela está a caminho de lá e pede para ela e Turna saírem do hotel. Turna pergunta à mãe por que ela está com aquela cara. Zeynep diz que a mãe dela está em Istambul. Desesperada, Turna fecha a porta e as cortinas, com medo de que Sully a encontre. Zeynep a tranquiliza e diz que ela não precisa ficar com medo porque vai protegê-la. O trânsito está parado. Alice sai do carro e pergunta a uma moça o que aconteceu. A moça diz que uma pessoa foi atropelada. Alice se aproxima mais e fica surpresa ao ver que a pessoa atropelada é Gonu. Sully chega ao hotel e pergunta ao recepcionista pela professora. O homem está falando com Zeynep por telefone, que pede para ele não dizer a ninguém que ela e a filha estão no hotel. Sully pergunta se o recepcionista não vai responder a sua pergunta. Zeynep ouve a voz dela. O recepcionista diz a Sully que essa moça não está hospedada ali. Sully diz que vai bater em todas as portas até encontrá-la e adentra no hotel. Zeynep pergunta se Turna quer ir para a casa da senhora Pateta. Turna diz que sim. Gonu é levada para o hospital. Ali deixa uma mensagem no celular de Zeynep avisando o que aconteceu com Gonu. Sully faz um escândalo no hotel, batendo na porta dos quartos e gritando por Zeynep. Os empregados tentam controlá-la. Sully abre a porta do quarto em que Zeynep e Turna se hospedaram, mas não encontra elas. Zeynep e Turna fugiram pelas escadas dos fundos e seguem em direção à casa de Gonu. Sully é expulsa do hotel. Furiosa, ela jura que Zeynep pagará por tudo que tem lhe feito. Zeynep e Turna chegam à casa de Gonu, mas não a encontram. Zeynep pega o seu celular e ouve a mensagem de Ali informando sobre o acidente de Gonu. Aflita, ela liga para Ali. Ali pergunta se elas conseguiram sair do hotel. Zeynep diz que sim e pergunta como a senhora Gonu está. Ali diz que os paramédicos disseram que não era nada grave. Ela não precisa se preocupar e pergunta se elas encontraram a Sully. Zeynep diz que não e depois contará para ele o que aconteceu. Turna pergunta à mãe pela senhora Pateta. Zeynep diz que Gonu não estava se sentindo bem e elas vão vê-la no hospital. Gância reclama com a mãe por ter escondido por tantos anos que a Zeynep era adotada. Carride diz que Zeynep não se sentia parte da família, mesmo com ninguém sabendo que ela era adotada.
Gância diz à mãe que Zeynep sempre esteve em primeiro lugar, que ela era a favorita dela. A mãe nem ligava para ela e a Duru. Ela amava mais a Zeynep do que as próprias filhas. Duru manda Gância parar. Diz que não existe verdadeiro ou falso e a Zeynep é a irmã delas. Gância diz que isso é o que ela pensa. Duru diz que a mãe sempre as tratou igual. Gância diz que a irmãzinha delas abandonou na primeira oportunidade. Duru diz que Zeynep não queria colocá-las em perigo. Gância diz que Zeynep as abandonou por uma criança que nem é dela de verdade. Duru pergunta se a mãe viu bem o que fez. Diz que ela não protegeu a sua irmã, não falou para ela não ir embora e ficar em casa. Por isso elas estão assim. Gonu está bem e quer assinar um documento para ter alta. Ali diz a Gonu que já falou com Zeynep e ela e Turna estão bem. Gonu pergunta se a mãe da Turna viu elas. Ali diz que elas conseguiram sair antes de serem vistas e pede para ela ficar calma porque Zeynep e Turna já estão indo para o hospital. Ali diz a Gonu que já sabe o real motivo dela viver preocupada pela Zeynep e a Turna. Gonu diz que elas estão passando por um momento ruim. Ele também está as ajudando e o agradece. Ali diz que uma mãe faz qualquer coisa por um filho e sabe que ela é a mãe biológica da Zeynep. Ali diz que não tem a intenção de incomodar ela e a Zeynep, mas teve curiosidade em saber por que ela gostava tanto dela e acabou fazendo uma investigação. Gonu diz, certo, você descobriu, agora finge que não sabe. A Zeynep não pode descobrir. Ali pergunta por que ela não diz a verdade se as duas se dão bem. Gonu diz que Zeynep odeia sua mãe biológica. Ali diz que talvez no início, quando Zeynep descobrir, fique zangada, mas acabará entendendo. Gonu diz que Zeynep já tem uma vida sem ela, um caminho, uma família, e não suportaria o peso do passado. Ela não pode fazer isso com a filha. Zeynep e Turna chegam ao hospital. Turna abraça Gonu. Ao ficar sozinha com Gonu, Zeynep pergunta se algum dia poderá retribuir tudo que ela tem feito por Turna e ela. Ali diz a Turna que sabe que não foi legal da primeira vez, mas pergunta se ela pode perdoá-lo e se podem ser amigos. Turna não quer papo com ele. Zeynep cuida de Gonu com carinho e conta como foi os seus primeiros dias no orfanato. Zeynep diz que a mãe sempre ficava ao seu lado quando tinha febre, sempre a via sentada ao lado de sua cama. A mãe colocava a mão em sua testa e isso a fazia se lembrar da mãe biológica. Zeynep diz que durante todos esses anos nunca quis ter uma relação, uma menina abandonada pela própria mãe que sempre achou que ninguém nunca iria amá-la, porque a mãe nunca amou. Zeynep pede desculpas a Gonu, diz que não sabe por que faz isso, mas sempre está contando seus problemas para ela. Sule liga para Ali. Ele pergunta para onde ela foi e diz que pediu para ela esperar. Sule diz que não gosta de lugares fechados. Ali diz que ficou preocupado com o pedido de ajuda dela em relação à professora. Sule diz que por isso está ligando. Não tem onde passar a noite em Istambul e precisa encontrar Melek. Ali pergunta onde ela está e diz que está indo para lá. Zeynep pergunta a Ali o que aconteceu. Ali conta para ela o que a Sule lhe disse e diz que vai buscar ela para ficar com ele, porque assim poderá mantê-la vigiada. Zeynep diz que estão dando muito trabalho para ele. Ali diz que fará tudo o que puder para protegê-las. Mais tarde, Ali chega com Sule em seu apartamento. Sule conta para ele que foi até o hotel buscar a filha, mas diz que ela não estava lá. Ou então a professora descobriu e fugiu antes dela chegar. Ali pergunta qual hotel. Sule diz que ele escreveu o nome do hotel e o da professora em uma agenda. Ali diz que sabia que a professora estava hospedada no hotel, mas não sabia da filha dela. Ali diz: digamos que a sua filha Melek tenha fugido com ela. Teria algum motivo para ela ter feito isso? Afinal, por que uma menininha fugiria da própria mãe? Cara de pau infeliz, Sule diz. Aquela desgraçada sequestrou minha filha. Você tá ouvindo direito o que eu tô falando? Ou eu tô falando grego, hã? Zeynep e Turna passam a noite na casa de Gonu, abraçadinhas. Sule diz a Ala que, com certeza, Zeynep deve ter enganado Melek com brinquedos. Deslumbrou a menina para sequestrá-la. Ali diz que então devem ir à delegacia para denunciá-las. E se a Melek disser que fugiu porque quis, então as coisas ficarão feias para o lado dela. Ali diz que investigou e as pessoas da escola e da vizinhança falaram de coisas que aconteciam na casa dela, que ela não se importava com a Melek, que ela e o marido agrediam a menina.
Ali diz que se o que eles disseram for verdade, é melhor não irem à polícia, porque não será bom para ela. Sule muda de assunto, dizendo para ele mostrar onde ela vai dormir. No dia seguinte, Duru liga para Zeynep e pergunta como que ela e Turna estão. Zeynep diz que bem e pergunta como que elas estão. Duru diz que estão bem e pergunta se elas estão no mesmo hotel. Zeynep diz que estão na casa de Gonu. Ganser escuta a conversa de Duru e reclama por ela querer ir ver Zeynep. Duru diz para Ganser deixá-la em paz. Ganser diz que Duru sempre defendeu Zeynep e Zeynep a ela. Elas foram as responsáveis de fazer a sua infância um inferno. Carride chega e pergunta por que elas estão brigando. Ganser diz que Duru está indo ver a Zeynep, mas antes ela estava dizendo as verdades para a irmã. Duru diz que é isso mesmo e sai. Turna diz a Zeynep que está com dor de barriga e pergunta se pode faltar à aula hoje. Zeynep diz que sim e que falará com a professora. Turna a abraça. Ganser diz à mãe que todo mundo sabe que o seu bebê está doente. O seu mundo está desmoronando, mas mesmo assim elas só ficam pensando na Zeynep. Carride pede para ela não falar isso. Diz que não está deixando de lado. E marcou uma consulta com outro médico para ela, um especialista em fetos. Ganser pergunta à mãe se Mert mudará de ideia em se casar, se descobrir que ela decidiu ter o filho. Carride diz que vão falar com Mert, mas ela deve pensar primeiro na saúde do bebê. Ali diz a Sule que hoje eles vão à delegacia e vão achar a menina. Sule fica tensa, apreensiva e não diz nada. Então, Ali diz, você não pode ir, né? Porque já começaram a investigar você e o Sengiz pelo caso da Melek. Um delegado veio e interrogou o Sengiz e estão procurando por ele agora. Me fala onde ele está agora. Sule diz que se Ali está tão curioso pelo Sengiz, pode ir até a delegacia, porque ele está preso. E ela não tem mais nada a ver com ele. Ali diz que não parece que Sengiz a deixaria tão fácil. Aquele delegado não deixa o caso e se interrogar o Sengiz, ele pode acabar falando o que ela fez para Melek. Sule diz que não fez nada para a filha. Ali diz que quando o namorado dela fazia, ela não fazia nada. Isso a transforma em cúmplice. E ela não veio a Istambul por causa da Melek, mas sim para fugir da polícia. Nervosa e irritada, Sule diz que ele age como se soubesse de tudo, mas não sabe de nada. Ali diz que talvez, mas já publicou várias histórias como a dela, e há muitas mães que não percebem que descuidam de seus filhos para viverem as suas vidas. Ali diz que talvez Melek seja um fardo para ela. Ela não pode defender a filha do namorado e nem dela mesma. E se a Melek foi embora com a professora e está feliz, ela deveria deixá-la em paz. Assim, talvez desse jeito, ela consiga protegê-la. Sengiz fica furioso ao saber que permanecerá preso. Duru e Sarp visitam Zeynep e Turna. Zeynep diz a Duru que não quer trazer problemas para elas e sabe que elas estão mal por sua causa. Duru diz que ela sempre será sua irmã. Nada, nunca poderá mudar isso. E ela pode contar sempre com ela. Zeynep agradece pelo apoio e pergunta como a mãe está. Duru diz que a mãe está triste, mas tenta não demonstrar. E a Ganser decidiu levar a gravidez adiante. Zeynep pede para Duru ficar com a Turna enquanto ela vai visitar a senhora Gonu no hospital. O médico informa a Gonu que o fígado dela não está funcionando bem e ela terá que ficar mais tempo no hospital para fazer exames. O médico diz que suspeitam que ela tenha cirrose no fígado e isso é muito sério. Gonu diz que não bebe nem fuma. O médico diz que a cirrose nem sempre é causada por isso e às vezes é necessário um transplante de fígado. Gonu pede privacidade sobre a sua saúde. Zeynep chega ao hospital com flores para Gonu e pergunta ao médico se está tudo bem com ela, se ela já pode ir para casa. Gonu diz que precisa ficar mais um pouco para fazer exames. Sule fala com Zera, diz que está tudo bem e que sente falta dela. Sule diz que Melek está bem e que em breve vão visitá-la. Ali diz a Sule que não sabe qual é o objetivo dela. Se é encontrar a filha ou fugir da responsabilidade. Sule diz que a única coisa que quer é a filha. Ali diz que entendeu isso, mas quer saber do depois. Sule diz que só quer ver a Melek. Ela deve estar com saudades. A filha ama e a senhora Zera também sente falta dela e quer vê-la. Sule diz que vai levar a filha lá e depois a trará de volta.
Ali pergunta se ela está dizendo que vai deixar a filha com a professora Zeynep. Sully diz que isso não é um problema para ela, só tem 26 anos e vai dar para começar de novo. Ali pergunta se ela tem certeza que é isso que quer. Sully diz que quer ir para a Louva, é o lugar onde a senhora Zera mora e vai visitá-la quando puder. Sully diz que Zera era sua vizinha, era como a mãe que ela nunca teve na vida. Ela a ajudou muito quando ela deu à luz a Meleque. Ali pergunta se depois ela vai trazer a Meleque de volta. Sully confirma que sim e diz que só quer esquecer a época ruim. Ali pergunta qual época. Sully diz que a Meleque já sofreu muito e ela quer esquecer. Ali liga para Zeynep e combina de encontrá-la. O médico diz a Gansa e Kahid que a cirurgia do bebê pode ser realizada antes do nascimento. É uma cirurgia difícil, mas tem grandes chances de ser um sucesso. Gansa sai da sala do médico abalada. Diz à mãe que era o mestre quem deveria estar ali com ela e pergunta o que vai fazer sozinha com um bebê doente. Kahid diz que elas vão se virar sozinhas como sempre e o mestre vai entender com o tempo. Zeynep conta para Duru que Sully está em Istambul e achou o hotel onde Turna e ela estavam. Duru diz que a Turna deve estar apavorada. Alu chega ao encontro de Zeynep e diz a ela e Duru que Sully disse que não ama a Meleque e quer vê-la para se despedir dela. Ali diz que Sully disse que quer uma nova vida. Duru pergunta que tipo de mãe deixa a filha com a professora e vai embora. Ali diz que Sully é uma mulher perdida e, pelo que percebeu, ser mãe é um fardo muito pesado para ela. Duru diz que essa mulher é louca. Ela colocou a filha dentro de um saco de lixo e a abandonou para morrer. Duru diz a Zeynep que se fosse ela, não deixaria a Turna ver a Sully. Sully mexe nas coisas de Ali e encontra uma pasta com investigação sobre várias crianças que sofriam maus tratos. E entre elas está o caso de Meleque. Ali diz a Zeynep que Sully só quer limpar sua consciência e não acha que ela queira levar a Turna. Zeynep diz que se Sully levá-la, ela não poderá fazer nada pela lei, porque Sully é a mãe da Turna e ela cometeu um crime ao sequestrá-la. Ali diz que ela tem razão e só está lhe contando o que a Sully lhe disse, e fala sobre onde a amiga de Sully que mora em Alova, e fala sobre a amiga de Sully que mora em Alova e que ela quer levar a Turna para visitá-la por alguns dias. Ali diz que se a Turna disser que não ama a mãe, as coisas podem se complicar. Zeynep pergunta por quê. Ali diz que quando a Sully encarar a realidade, ela pode querer mudar de ideia e não suportar não ser amada, se arrepender e querer levar a filha. Zeynep diz que só quer o melhor para a Turna. Duru diz que é por isso que Turna deve ficar com a irmã. Ali pede para Zeynep pensar bem no que vai fazer e diz que sabe que ela fará o melhor. Duru decide ir com Ali para ficar frente a frente com Sully. Zeynep diz a Turna que hoje é o aniversário da senhora Pateta e tem uma ideia para fazer uma surpresa para ela. Turna fica muito animada. Sully vê Duru e Sarp no apartamento de Ali e pergunta quem são eles. Ali diz que eles são seus assistentes. Sully pergunta se Ali achou a sua filha. Ali diz que ainda não. Sully diz: "Ah é? Então você sabe tudo sobre mim, mas não pode encontrar a vadia que sequestrou a minha filha, porque é uma coisa que demora." Exaltada, Duru pergunta que tipo de mãe é ela, que tipo de monstro ela é. Diz que a filha fugiu dela e acha que ela fez bem. Sully não gosta das verdades que ouve de Duru e vai para o quarto. Zeynep e Turna fazem um bolo de banana para comemorarem o aniversário de Gonu. Sully diz a Ali que confiou nele e agora terá que tomar cuidado com o que fala por causa daquela garota imunda. Ali diz para ela não levar a sério o que Duru disse. Ela é nova ainda e não controla as emoções. Sengiz liga para Sully e pergunta onde ela está. Se está ficando com outro cara enquanto ele está preso. Sully diz que estava pensando nele, mas não tem o que fazer. Sengiz manda ela parar de fingir, a chama de vadia e diz que ela nem procurou um advogado para ajudá-lo. Sully diz que não tem dinheiro para contratar advogado. Duru ouve toda a conversa dela. Sengiz manda Sully vender o carro e contratar um advogado para ele sair logo da prisão e a ameaça. Felizes, Zeynep e Turna decoram o bolo para Gonu. Turna diz a Zeynep que a senhora Pateta ama pássaros igual a elas e pergunta o que acha de comprarem um papagaio para ela. Zeynep diz que está bem. Ao entrar em uma loja,
Turna vê um coelho e se recorda de quando chegou em casa e encontrou o seu morto. Triste, ela diz à mãe que mudou de ideia, que é melhor o papagaio ficar, porque assim ele fica com os seus amigos. Duru conta para Ali que ouviu Sully conversando com Sengiz e disse para ele não se preocupar, que iria ajudá-lo com o advogado. Duru diz que suspeita que eles queiram pegar a Turna e ir embora, e pede para ele não confiar nela. Ali diz que talvez Duru tenha razão, e que vai para a Louva encontrar uma velha amiga da Sully para ver o que descobre. Zeynep e Turna chegam ao hospital e surpreendem Gonu com o bolo que fizeram para ela e presentes. Zeynep parabeniza Gonu e diz que gostaria que a família dela também estivesse ali. Gonu diz que elas estão ali e as agradece pela linda surpresa. Turna presenteia Gonu com o colar que ela mesma fez. Zeynep presenteia Gonu com um enfeite para o cabelo e diz que ela merece muito mais. Gonu diz que elas realmente a deixaram emocionada. Khalid envia uma mensagem para Duru dizendo que Gansi não está se sentindo bem e pedindo para ela ir para casa. Duru diz a Sarp que precisa ir para casa, mas não podem deixar Sully sozinha. Pede para ele ficar vigiando ela lá embaixo e diz que deixará as chaves do apartamento do Ali com ele. Zeynep tira fotos de Gonu e Turna. O médico chega. Turna pergunta se a senhora Pateta pode ir para casa e diz que cuidará muito bem dela. Omer diz que deixará Gonu ir, mas ela deve voltar antes da próxima semana. Ao ficar sozinha com o médico, Zeynep pergunta se ele já tem os resultados dos exames de Gonu. Omer diz que ainda não, mas pede para não se preocupar, que cuidará disso. Sully aproveita que está sozinha. Entra no quarto de Ali, mexe nas coisas dele e encontra a investigação que ele fez sobre Zeynep. Sully vê uma foto de Zeynep e a amassa com ódio. Depois, ela vê fotos de Zeynep e Melek e descobre que Ali já sabia que a professora havia sequestrado a sua filha. Ao perceber que Melek está feliz nas fotos, Sully chora e cheia de raiva diz: "Essa cretina, ela é minha filha", e rasga as fotos. Sully encontra junto à investigação de Zeynep e Melek o endereço da loja de Gonu. O oficial de Bandirma vai falar com Sengiz e diz que disse para ele nem pensar em fugir porque o encontraria. Sengiz diz que aconteceu uma coisa importante e teve que ir para Istambul para resolver. O oficial diz que já sabe de tudo o que ele fez e ameaça que vai encerrar o caso de Melek, sabendo de toda a verdade. Gansi diz a Duru e a mãe que está bem. Duru pede para a irmã ligar para ela se precisar de qualquer coisa. Ao ficarem sozinhas, Khalid diz a Duru que Gansi está muito abalada. A situação do bebê a deixa nervosa e elas precisam ficar com ela nesse momento difícil. Duru diz que não vai incomodar a irmã. Khalid pergunta se Duru viu Zeynep e se a Turna ainda está com ela. Duru diz que sim, que a Turna é filha da irmã e pergunta por que elas se separariam. Gonu, Zeynep e Turna chegam em casa. Zeynep diz a Gonu que vai buscar o remédio na farmácia e deixa Turna com ela. Ali chega em Alova e encontra Zera, a senhora amiga de Sully. Ali diz que quer falar com ela sobre uma pessoa. Sarp está dormindo dentro do carro. Duru liga para ele o acordando e pede para ele ir até o apartamento de Ali, ver se Sully está lá. Sarp entra no apartamento, não encontra Sully e vê as fotos de Zeynep e Melek rasgadas. Sarp diz a Duru que Sully descobriu tudo e acha que ela está indo atrás da irmã dela. Aflita, Duru liga para Zeynep imediatamente e conta que Sully encontrou os arquivos sobre ela. Turna está com Gonu e diz que vai à cozinha pegar arroz doce. Ela deixa suas botas na frente da porta. Desesperada, Zeynep corre para a casa de Gonu. Zera mostra uma foto de Sully e Melek para Ali. Diz que Sully é uma menina muito boa e ama muito a pequena Melek. Zera diz que Sully é uma mãe maravilhosa. Sully chega à loja de Gonu, vê o colar em seu pescoço e pergunta quem fez aquilo para ela. Gonu diz que foi uma garotinha que ama muito, que fez para ela há muitos anos. Enquanto isso, Turna está na mesa, comendo arroz doce. Sully exige que Gonu lhe diga o nome da garota e onde ela está. Gonu diz que não sabe. Sully diz que é a mãe da Melek e pergunta onde ela está. Gonu diz que não conhece ninguém chamada Melek. Sully começa a gritar, chamando por Melek.
Meleque fica desesperada ao escutar a voz da mãe. Sule vê botas de crianças na porta e tenta entrar na casa de Gonu. Gonu se coloca na frente da porta, a impedindo e manda ela sair de sua casa. Porque a mãe da criança não está ali. Sule diz: essa mulher diz que é a mãe dela? Eu sou a mãe da Meleque. Gonu pede para ela não assustar a menina. Sule diz que é a verdadeira mãe da Meleque. A empurra e entra na casa. Sule vai subindo as escadas, chamando por Meleque. Zeynep chega nesse momento e a segura pelo braço. Elas se encaram. Meleque se esconde dentro do armário de Gonu. Sule consegue invadir a casa de Gonu. Ela, Zeynep e Gonu escutam o barulho do armário se fechando. Sule se aproxima do armário e diz: Meleque, filha, a mamãe tá aqui. Filha, eu vim encontrar você. A mamãe tá aqui. Meleque, eu tô aqui de braços abertos. Eu tô aqui de joelhos pra gente se abraçar muito, se você quiser, tá bom? Zera diz a Ali que Sule era sua vizinha, quando morava em Bandirma. O marido dela trabalhava muito e cuidava da família. A Sule fazia tudo sozinha. Nós veremos o que aconteceu em Bandirma no inverno de 2009. Sule, o marido e Meleque eram uma família feliz. Sule e o marido viram no jornal uma notícia sobre uma mulher que havia tirado a vida da filha de 3 anos e a criança estava com o peso muito baixo. O marido de Sule disse que a criança tinha o mesmo peso que Meleque. Sule pediu para o marido desligar a televisão, pois se sentia muito mal vendo aquilo. Sule disse que aquela mulher não era normal, não era um ser humano. Sule estava passeando com a filha pela cidade quando recebeu uma ligação a informando que o marido havia morrido. Durante o funeral do marido, Sule recebeu o apoio das amigas e vizinhas. No inverno de 2011, Sule deu um presente para Zera, e disse que não era nada comparado a tudo que ela fazia por Meleque e ela. Sule trabalhava em uma fábrica e deixava Meleque aos cuidados de Zera. Sule era uma mãe carinhosa, abraçava Meleque sempre e contava histórias enquanto dava comida em sua boca. No inverno de 2013, as amigas de Sule a chamaram para irem em um show, mas Sule disse que não podia porque tinha que cuidar da filha. Aos 5 anos, Meleque se recusava a comer vegetais e Sule começou a se irritar com o comportamento dela, mas sempre pedia desculpas quando gritava com ela e a consolava. Zera avisou a Sule que ia embora de Bandirma com a filha e garantiu que ela ia conseguir sozinha e queria encontrar outra pessoa para cuidar de Meleque. Zera pediu para Sule mantê-la informada de tudo e que sempre enviasse fotos da Meleque para ela. Zera se despediu de Meleque e disse que sentiria muitas saudades. Sule agradeceu Zera por toda a ajuda e pediu a sua bênção. Sem Zera na cidade, Sule enfrentou muitos desafios. Meleque pedia comida para a mãe. Sule disse que iria preparar as torradas francesas que ela gostava. Meleque comeu e, enquanto a mãe estava lavando as louças, a chamou para levá-la ao banheiro. Sule não conseguia ninguém para cuidar da filha. Sule e outras amigas se reuniram na casa de uma delas. Meleque chamou a mãe, começou a puxá-la e acabou derramando chá no tapete da dona da casa. A outra amiga disse a Sule que a filha dela era mal educada. A dona da casa limpou o chão e Sule mandou Meleque pedir desculpas. Meleque somente balançou os ombros e saiu para brincar. Sule disse às amigas que Meleque estava muito mal criada aqueles dias e não queria ouvi-la. A amiga disse que a situação dela não era fácil. A menina estava crescendo sem o pai e achava que ela estava a mimando demais. Sule disse que brigava com a filha, mas ela nunca obedecia. A amiga disse que naquela idade não resolvia falar e ela deveria assustá-la. A mulher disse que quando os filhos a desobedeciam, ela dava um peteleco na testa deles e eles ficavam mansos. Já em casa, Sule mandou Meleque arrumar os brinquedos, mas ela se negou. Então, Sule fez o que a amiga aconselhou, deu um peteleco na testa da filha, mas logo se arrependeu e a abraçou.